Vamos lá, vamos retomar essa parte da energia de ligação, certo? Esses minutinhos que faltam, que é só esses dois quadrozinhos. Depois eu vou emendar essa aula com outra parte de lá, mas só que em outra turma, né? Só para a gente entender o processo, tá? A energia de ligação tem um pouquinho diferente. Ela vai utilizar o mesmo preceito da variação da entalpia, certo? Pessoal de casa, eu vou ficar aqui. Ela vai usar a mesma pegada da variação de entalpia, certo? É sempre variação de entalpia, porque eu estou lidando com quebras, né, e formação de ligações. Mas primeiro a gente tem que entender o conceito. Entalpia de ligação é basicamente a energia envolvida na quebra. A turma, o livro bota assim, é o calor, a quantidade de calor absorvida na quebra da ligação. Tá errado não. Só que veja, nenhuma ligação se quebra sem que outra lá na frente seja formada. Beleza? Não quebra o átomo, assim, tem uma molécula, por exemplo, aqui do BR2. Eu não vou quebrar para nada isso aqui. Eu vou quebrar essa ligação para formar outras no lado do produto. Por isso que eu gosto de dizer que a energia de ligação, na verdade, é a quantidade de calor envolvida nas quebras e vamos chamar assim, uniões de átomos dos dois lados. Aí, obviamente, o conceito diz que quando eu quebro uma ligação, esse processo ele é endotérmico. Eu preciso absorver calor, certo? Para que a ligação se quebre. Para quebrar uma ligação, eu tenho que dar energia ao processo. Os átomos absorvem a energia, vamos dizer que se estabilizam e aí não tem mais necessidade de estar ligado. Lembre-se do princípio de que uma ligação química só é formada porque os elementos precisam buscar o estado de menor energia. Quando eles se unem, esse estado é atingido. Vamos dizer que eu dei energia para esse sistema e aí a ligação não tem mais por que existir. Quebrei a ligação. Só que, logicamente, não existem átomos soltos no processo. Átomos sempre buscam se ligar, certo? Buscam estar se ligando. Então, novamente, eles vão se ligar e nesse momento de ligação, essa energia que foi absorvida tende a ser liberada no processo. E aí eu vou embora aqui que no processo das formações de ligações, ele é exotérmico, certo? Em energia de ligação, toda quebra é endotérmica. E toda formação de ligação, ela é exo. Aqui eu boto um exemplo de um caso de energia de ligação quebrada. Aqui eu coloquei o BR2 e coloquei ele na escrita que a gente vai usar muito nesse assunto, no exercício, certo? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o BR escrito com a sua ligação covalente. Por quê? Porque eu digo que a energia absorvida na quebra de um mol de ligações covalentes. A gente não vai estudar aqui o rompimento do retículo cristalino no composto iônico. Não. Aí é outro tipo de entalpia. A gente vai focar aqui na entalpia das ligações covalentes. Lembre-se lá de química orgânica básica, que ligação covalente pode ser simples, pode ser dupla e pode ser tripla. Em todos os casos, quando eu digo que eu vou quebrar um mol de ligações covalentes, pode ser uma simples, pode ser uma dupla, pode ser uma tripla. É uma ligação, certo? Isso aqui também envolve conceitos muito interessantes, muito importantes. Por quê? Porque, por exemplo, tem exercício que o cara vai tem uma ligação simples como sendo uma dupla. O composto que é formado com a ligação simples tem uma energia de ligação para ele. O composto que é formado com a ligação dupla tem outra energia. Não é o dobro. Como eu já falei isso em outro momento. Se eu fosse quebrar uma ligação carbono-carbono, tem um ΔH. Ela lá possui o ΔH dela. Se eu fosse quebrar uma ligação dupla no mesmo carbono-carbono, já é outro ΔH diferente. Aí me perguntaram uma vez, é o dobro? Não. Se o valor aqui fosse 10, aqui seria 20? Não. Tem nada a ver. Cada formação de molécula tem a sua variação de entalpia. E como é que eu vou saber, professor? Vem na questão. A questão já traz uma tabelinha com os valores de cada entalpiazinha dessa. Certo aí? Tranquilo? Pronto. Então, ó, sempre na quebra de um mol de ligação. Professor, se eu tiver 3 ligações, eu tenho 3 mols de ligações? Não. Que é isso, mano? Se eu tiver um mol de ligação, eu tenho 3. Se eu tiver uma ligação tripla, por exemplo, o NN, ó, N
Nitrogênio 2, é tripla ligação dele. Se eu tiver essa tripla ligação, são 3 mols de ligação? Não, é um mol só. Quando eu quebrar isso aqui, vai ser considerado um mol de ligação só. É maior que se fosse uma ligação simples? É, mas não é necessariamente o triplo. Tá certo? Então, quando a gente for quebrar as ligações, observar isso aqui, ó. Observe que eu coloquei uma reação genérica que não existe, só com o alfabeto mesmo, A, B, C, D, E. Onde eu tenho a molécula AB, crachando aqui, ó, quebrando, cracando aqui, ó. B com C, C com D, ó, A, B, C e D. Nesse momento eu tenho a absorção de energia. O calor está entrando no processo. Certo? Nesse momento aqui, ó, as moléculas estão soltas e vão se formar de novo, ó. A ligando com C, B ligando com D. Formei ligações. Nesse momento, a energia sai do processo. O balanço entre o que eu absorvi e o que eu ganhei é o que eu vou chamar de variação de entalpia, que a gente vai calcular no próximo momento, certo? Essa é a parte, uma das partes mais importantes desse assunto, vem agora, nessas duas telas que eu vou mostrar aqui para vocês, dos dois lados do quadro, que é onde você vai aprender o procedimento para resolver as questões. Essa é a parte mais importante. Você de casa também que está acompanhando, presta atenção nessa parte aí. Vou ligar aqui, viu, rapidinho. E aí, como eu ia dizendo, é importante quem sabe primeiro entender como é a parte do cálculo, porque ela difere só um pouquinho da parte que a gente já aprendeu, né, da variação que é final menos inicial. Aqui a gente vai usar uma outra técnica quando se refere à energia de ligação, que é a teoria da conta bancária, que eu expliquei, inclusive, lá no auditório, na outra aula, que não deu certo. Tá? Primeiramente, o princípio é o do balanço energético. Qual é esse princípio? É todo o somatório que eu usei, que eu forneci de um lado para quebrar, com todo o somatório que eu tirei para formar. Então, veja, no lado do reagente, eu precisei fornecer bastante energia para poder soltar os átomos, libertar eles da ligação dos outros. No lado do produto, quando eles se reuniram novamente, formaram novas substâncias, esse excedente formou novas substâncias. E aí, logicamente, tem que ser liberado. Aquele excesso que eu mantinha no elemento, né, no próprio elemento mesmo, para manter ele solto, livre, no estado gasoso, como diz a teoria lá, certo? Tem que ser libertado quando eles formarem novas ligações. Porque não tem necessidade de eles manterem o mesmo conteúdo energético. Então, esse balanço de o que eu tinha no início com o que eu tenho no final vai ser a minha variação de entalpia. Só que para isso tem duas formas de fazer, e as literaturas recomendam duas maneiras para isso aí. Primeiro, é você esquecer os sinais de endotérmico e exotérmico, porque você sabe, né, gente? Em endotérmico, sinal do delta H sempre positivo, não é isso? Já vi na outra aula. Exotérmico, sinal sempre negativo. Endo positivo, exo negativo. Não é assim que a gente faz? Aí a gente esquece esses sinais e faz final menos inicial, ou faz como eu vou ensinar agora, que é o princípio da conta bancária. Vou mostrar aqui a vocês. Que como é que esse princípio é? Primeiro, você vai colocar os sinais. Você vai ter que colocar os sinais, certo? Então, o lado de cá, a energia absorvida, eu vou colocar o sinal de mais. E no lado que forma a energia liberada, eu vou colocar o sinal de menos, no ΔH. Como sempre é, né? A gente já sabe que entalpia do ΔH de endotérmicos é positivo, ΔH de exotérmicos é negativo. A gente sempre sabe disso. Eu só vou colocar os sinais para mostrar. E na hora de calcular, eu vou fazer a absorvida menos mais liberada. Por que esse mais aqui? Porque aqui já vai estar menos. E mais com menos vai dar menos. E aí, quando eu chamei a atenção de vocês, olha, use a analogia da conta bancária. Recebi 1.000 conto, mas tenho que pagar 1.500. Além dos 1.000 que eu tinha aqui, eu vou ter que liberar mais 500. Se eu liberei mais 500, o processo é exo. Certo? Vamos fazer agora uma analogia positiva. Recebi 2.000, mas tinha que pagar só 1.500. Tive o quê? Um saldo, não é isso? Positivo ou negativo? Então ele é endotérmico, nesse caso. Usa sempre essa analogia aqui que vai dar certo, beleza? E aí a outra coisa, antes de eu partir para o exercício, eu vou lá para o outro lado do quadro agora, que é mostrar
como desmontar, como reescrever uma molécula e por que escrever daquela forma. Tem um motivo para aquilo ali, tá certo? Certo? E aí a gente vai ver agora o porquê, né? Agora a gente vai ver o porquê eu escrever a molécula desse formato aqui. Por que isso? Primeiramente porque a questão, o exercício traz pra gente, ele, assim, os dados, né? E os dados vêm assim, ó. Quando eu vou escrever no quadro, por exemplo, quando eu vou pegar um exercício na internet, por exemplo, o cara bota lá, a energia de combustão de fulano de tal, blá, 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 coisa inútil, dados. Aí que vem a parte importante. C dupla O, aí bota lá o valor. Ligação HO, bota lá o valor. E sai listando todas as ligações que vão aparecer no enunciado. Todas elas são listadas. E aí isso já me serve para dar aquele indício, aquela pista de como vai ser a montagem. Obviamente, eu já conheço as ligações de cobre salteado, né? Eu já sei que vai ser assim. Mas para o cara que é leigo e não sabe, faz como? Se liga nisso aqui, ó. Que vai vir na questão. Então, por exemplo, vou dar um caso aqui. Ligação CH, ligação OH já botei, C dupla O já botei, pronto, só isso. E aqui um valor qualquer, tá certo? Não interessa o valor. Depois a gente pega a internet lá, porque eu estou gravando, não vou pegar agora a internet. Aí pode puxar depois um exemplo ali, você pode até me ajudar. Então suponha que eu tenho aqui essa reação de combustão do gás metano, certo? Tá aqui a ligação. No enunciado, o carinha trouxe os valores dessas quebras de ligações, todas com sinais positivos, todos endotérmicos, porque vocês sabem, né, que quebra de ligação é um processo endotérmico. Já foi falado isso aqui. Certo? Então, como é que eu faço para interpretar? Primeira coisa, eu vou precisar reescrever toda essa reação aqui em cima dessa maneira aqui. Mas, Bruno, eu não faço ideia, eu não tenho ideia de como é que faz isso. Você vai se orientar por aqui, ó. Por exemplo, a ligação CH vai aparecer no metano, não vai? Porque tem CH4. Só que você vai precisar lembrar que cada hidrogênio tem 4 hidrogênios ligados ao mesmo carbono. Então, olha como eu escrevi ele aqui, ó. O C e os 4H, arrodeando ele. CH4, CH1, 2, 3, 4. Então, eu já entendo aqui que eu vou ter 4 ligações do tipo CH. Aqui eu escrevi HC, mas não interessa. É tudo CH. HC, CH, não importa. É a ligação do carbono com o hidrogênio. Se está na frente ou atrás, não importa. Certo aí? Então eu já entendo que aqui eu tenho 4 ligações do tipo CH. É só pegar o valor e colocar aqui no lugar dele. O2. O2. O dupla O. O cara já te dá essa informação, já te entrega isso. Está dizendo que é O dupla O. Então não tem como eu pensar diferente que o O2 não vai ser isso aqui. É só eu pegar. Quantos tem? Tem um 2, né? Então bota aqui 2 vezes, vou na tabelinha e pego o valor, bota aqui no lugar. No exemplo vai ficar mais claro isso aí. Aí CO2. Opa, CO2, calma lá. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Aonde que aparece CO2 aqui? Em canto nenhum, mas a questão me trouxe o C dupla O. Então lá, se é um carbono e 2 oxigênios, C dupla O deve ser 2 vezes a ligação CO. É só pegar o valor, botar aqui no lugar. Água, cuidado agora, viu? Muita atenção agora. A água. A água é 2H para um O só. Aqui vai aparecer só o HO. Mas eu sei que são 2 Hs e um O só, então eu vou entender que são 2 vezes a ligação, é 2 vezes esse OH mais esse OH aqui. Só que aí é onde está a atenção que eu chamo a vocês. Quantas moléculas tem aqui? São 2, né? Então são 2 vezes de 2 ligações OH. Um total de 4. Então são 2 vezes 2 ligações OH. Então são 4 ligações OH. É só pegar o valor do OH e colocar aqui embaixo. E aí a gente encerra, né, essa parte de termoquímica do conteúdo do terceiro ano. Para a próxima aula a gente já começar com isomeria. Valeu!